Bom dia, boa tarde, boa noite! Eu sou Ana Paula Santana, historiadora, pedagoga e adoro as luzes. Luzes de todas as cores, luzes verdes, amarelas, vermelhas. E hoje não é à toa que nós vamos falar sobre o iluminismo. De novo? Sim, de novo. Eu sei que na última aula eu já falei sobre o iluminismo para você, menos de 20 minutinhos de tudo que você precisa saber para fazer uma prova de iluminismo na escola e no Enem, mas hoje nós vamos discutir questões do Enem sobre o iluminismo. Como resolver uma questão de história no Enem, o que você precisa saber, o que tem caído sobre o iluminismo no Enem. Vai ser um vídeo rapidinho, cheio de estratégia para você. Vamos lá? Vamos nessa? E no fim, a gente ainda vai tirar uma das principais dúvidas sobre o iluminismo aqui nesse vídeo. Então, eu vou deixar o link do vídeo anterior para você aqui na descrição, porque vale a pena assistir ele antes desse. Mas esse aqui, em segundo plano, depois que você assistiu o primeiro, vai te deixar afiado com a matéria no Enem. Então, se você tá afim de estudar para o Enem, para as provas da escola, ou se só quer saber que história é essa das luzes, chega mais, porque eu vou te contar uma história. Então vamos lá? Bora responder a nossa primeira questão sobre iluminismo na aula de hoje? Vamos ver o que é que essa questão traz pra gente e quais as estratégias que nós podemos utilizar para responder uma questão como essa no Enem. E na prova da escola também. Bora! A questão é a seguinte, olha o enunciado. Os produtos e o seu consumo constituem a meta declarada do empreendimento tecnológico. Essa meta foi proposta pela primeira vez no início da modernidade como expectativa de que o homem poderia dominar a natureza. No entanto, essa expectativa, convertida em programa anunciado por pensadores como Descartes e Bacon e impulsionada pelo iluminismo, não surgiu de um prazer do poder, de um mero imperialismo humano, mas da aspiração de libertar o homem e de enriquecer sua vida física e culturalmente. Autores da filosofia moderna, notadamente Descartes e Bacon, e o projeto iluminista concebem a ciência como uma forma de saber que almeja libertar o homem das intempéries da natureza. Nesse contexto, a investigação científica consiste em: letra A, expor a essência da verdade e resolver definitivamente as disputas tecnológicas ainda existentes. Letra B, oferecer a última palavra acerca das coisas que existem e ocupar o lugar que outrora foi da filosofia. Letra C, ser a expressão da razão e servir de modelo para outras áreas do saber que almejam o progresso. Letra D, explicitar as leis gerais que permitem interpretar a natureza e eliminar os discursos éticos e religiosos. Letra E, explicar a dinâmica presente entre os fenômenos naturais e impor limites aos debates acadêmicos. Quem assistiu a nossa última aula consegue resolver essa questão com muita facilidade. Toda hora eu fico trocando o lugar de olhar a câmera, né, gente? Vocês perceberam? Mas eu vou me acostumar. Eu vou entender qual é o lugar que eu tenho que olhar. Mas vamos lá. Quem assistiu a nossa última aula consegue responder essa questão número 1 com muita facilidade. Mas vamos supor aí que você tenha se esquecido, que você não esteja se lembrando, ou então que você não tenha assistido a nossa última aula ainda. Eu vou explicar ela por partes. Essa questão e esse enunciado, ele já traz pra gente algumas coisas importantes. Fala sobre a filosofia, fala que o iluminismo foi composto por filósofos,
que pensavam no homem como alguém que podia dominar a natureza, que pensavam no homem como alguém que estava disposto ao conhecimento científico, e que esse conhecimento, ele não era baseado, olha aqui as frases que ele usa, ele não era baseado em um prazer de um poder. Inclusive o iluminismo era contra o autoritarismo, ele queria delimitar o poder do rei. Esse conhecimento iluminista e filosófico também não era baseado em um mero imperialismo humano, em uma mera dominação humana. Pelo contrário, ele aspirava à liberdade. Liberdade é uma palavra muito importante no iluminismo. Diante disso, a questão certa, a resposta certa é a letra C. Olha, o iluminismo, nesse contexto, a investigação científica que a gente pode ver na modernidade, no iluminismo, consiste em, olha como que a letra C está certa, ser a expressão da razão. Razão é uma palavra muito importante no iluminismo, até aqui tá certo, e servir de modelo para outras áreas de saber que almejam o progresso. Então, é muito importante perceber que é a letra C. Por isso, tá tudo certinho. Mas por que as outras questões estão erradas? Vamos ver uma por um? Porque aí a gente consegue entender mais fácil por que não é a letra A, por que não é a letra B, por que não é a letra D e por que não é a letra A. E por que não é a letra E? Vamos lá? Por que não é a letra A? Expor a essência da verdade e resolver definitivamente as disputas técnicas ainda existentes. Olha, você sempre tem que desconfiar em questões não só de história, mas das ciências humanas no geral, que trazem palavras como definitivamente, sabe? Palavras assim muito fortes. Essas questões costumam estar erradas. Então, se você não tem certeza que ela está certa, desconfie da letra que costuma trazer essas palavras. O iluminismo não queria expor a essência da verdade definitivamente. Inclusive, essa é uma das premissas da ciência de que nada é tão definitivo. Tudo pode ser descoberto, tudo pode ser experimentado. Então, não pode ser a letra A. Por que não é a letra B? Oferecer a última palavra acerca das coisas que existem e ocupar o lugar que outrora foi da filosofia. Tudo errado nessa letra B. Primeiro vamos desconfiar de novo dessa coisa de última palavra, que é muito definitiva. Isso não tem a ver com a ciência. A ciência não oferece aí uma última palavra. Ela continua experimentando, ela continua aí filosofando, ela continua fazendo suas pesquisas. Então, já não poderia ser a letra B por isso. Só que aí ela ainda vem com ocupar o lugar que outrora era da filosofia. Nós estamos falando de filosofia. Aqui o enunciado é muito importante, olha. O enunciado fala sobre a filosofia do iluminismo. O enunciado fala que a filosofia aspirava à liberdade, essa filosofia iluminista. Então, assim, não pode ser a letra B, porque o que está dizendo? Que a filosofia quer ocupar o lugar que era da filosofia, mas não faz nem sentido, né? Então, não pode ser a letra B. E por isso que é importante a gente ficar de olho nos enunciados sempre, porque os enunciados eles podem trazer pra gente algumas coisas que são características da questão e que vão nos ajudar a responder a questão. A letra C a gente viu que tá certa. Então, vamos ver a letra D. Por que é que não é a letra D? Explicitar as leis gerais que permitem interpretar a natureza e eliminar os discursos éticos e religiosos. Não. Olha, explicitar as leis gerais que permitem interpretar a natureza, até aí tá certo, tá bacana. Eliminar discursos religiosos, não sei se eliminar seria uma palavra boa, mas tá, a gente poderia aceitar, porque o iluminismo realmente ele fazia várias críticas a religiões. Mas eliminar discursos éticos, não, gente.
O iluminismo surgiu com essa ideia de liberdade do homem. Inclusive o Rousseau, um dos maiores filósofos iluministas, ele pensava questões sociais, pensava questões democráticas, e o iluminismo não foi um movimento que quisesse eliminar a ética, muito pelo contrário. Então não pode ser a letra D, sob hipótese nenhuma. Letra E. Explicar a dinâmica presente entre os fenômenos naturais e impor limites aos debates acadêmicos. Não, o iluminismo não estava aí para colocar limite nos debates acadêmicos. Inclusive, ele impulsionou e impulsiona ainda hoje vários desses debates. Não pode ser a letra E, só pode ser mesmo a letra C. Ser a expressão da razão e servir de modelo, tá vendo que não é uma palavra drástica? Servir de modelo para outras áreas do saber que almejam o progresso. Progresso também é uma palavra muito importante no iluminismo e na modernidade toda, aí nesse momento todo que o mundo vivia do século XVIII e do século XIX. Vamos para a segunda questão? Vamos ver mais uma para a gente ver se consegue resolver outra questão sobre o iluminismo? Questão 2 sobre o iluminismo. Vamos lá? Ver uma segunda questão sobre o iluminismo para a gente entender melhor como responder, como prestar atenção no enunciado, que é muito importante. Questão número 2. Caiu na UFF em 2010. O escritor e filósofo francês Voltaire, que viveu no século XVIII, é considerado um dos grandes pensadores do iluminismo ou do século das luzes, que é como o iluminismo é chamado também. Ele afirma o seguinte sobre a importância de manter acesa a chama da razão. Cito o Voltaire. Vejo que hoje, neste século que é a aurora da razão, ainda renasceram algumas cabeças da hidra do fanatismo. Parece que seu veneno é menos mortífero e que suas goelas são menos devoradoras. Mas o monstro ainda subsiste, e todo aquele que buscar a verdade arriscar-se-á a ser perseguido. Deve-se permanecer ocioso nas trevas, ou deve-se acender um archote onde a inveja e a calúnia reacenderão suas tochas? No que me tange, acredito que a verdade não deve mais se esconder diante dos monstros e que não devemos abster-nos do alimento com medo e sermos envenenados. Identifique a opção que melhor expressa esse pensamento de Voltaire. Vamos lá para as questões, para as letras. Letra A. Aquele que se pauta pela razão e pela verdade não é um sábio, pois corre o risco desnecessário. Letra B. A razão é impotente diante do fanatismo, pois esse sempre se impõe sobre os seres humanos. Letra C. Aquele que se orienta pela razão e pela verdade deve munir-se da coragem para enfrentar o obscurantismo e o fanatismo. Letra D. O fanatismo e o obscurantismo são coisas do passado e por isso a razão não precisa mais estar alerta. Letra E. A razão envenena o espírito humano com o fanatismo. Galera, tem duas formas muito tranquilas de responder essa questão. Uma é assistindo a nossa aula anterior. E a segunda é prestando muita atenção no enunciado, porque ele traz a resposta pra gente. E isso é muito comum em questões do Enem também. Então vamos lá interpretar o enunciado? Aqui, nesse enunciado, o autor fala que o Voltaire foi um importante filósofo do iluminismo. Foi mesmo. O Voltaire foi um filósofo muito importante do iluminismo que falava bastante sobre a razão. E aí, nesse fragmentinho mesmo, o Voltaire está falando que ainda existe no século dele, que é o século XIX, algumas pessoas que se pautam no fanatismo, né? Na religião, nos mitos, que não acreditam na ciência. Mas que aquelas pessoas que são munidas pela razão e pela ciência devem lutar para acabar com esse fanatismo. Tanto que ele pergunta, deve-se permanecer ocioso nas trevas?
ou não? Ou então deve-se acender um archote onde a inveja e a calúnia reacenderão suas tochas? No que tange, acredito que a verdade não deve mais se esconder diante dos monstros. Então, o que o Voltaire está dizendo? Olha, esses monstros existem. O fanatismo e o obscurantismo existem, mas nós, que somos guiados pela ciência, que somos guiados pela razão, que somos guiados pelo progresso, que somos guiados pelo iluminismo, devemos ter coragem e lutar contra esses monstros fantasiosos. Então, só pode ser a letra C. Olha, aquele que se orienta pela razão e pela verdade deve munir-se da coragem para enfrentar o obscurantismo e o fanatismo. Agora vamos ver por que é que as outras letras estão erradas? Porque não pode ser a letra E. Aquele que se pauta pela razão e pela verdade não é um sábio, pois corre um risco desnecessário. Não é disso que o Voltaire está dizendo. Ele está dizendo que essas pessoas que se pautam pela razão, elas correm sim um risco, porque o fanatismo ainda existe no século das luzes, que é o século XVIII. Mas elas devem correr esse risco em nome da razão. Então, não pode ser a letra A. Por que é que não pode ser a letra B? A razão é impotente diante do fanatismo, pois esse sempre se impõe sobre os seres humanos. Também não é isso que o Voltaire diz no enunciado. Inclusive, ele diz que o fanatismo ainda existe, mas ele prejudica menos do que antes, ele é menor do que antes. Então, quer dizer que, de alguma forma, a razão está valendo a pena, que está valendo a pena essa luta. Então, de jeito nenhum que a razão vai ser... Toda vez o fanatismo vai se impor sobre a razão. Não pode ser a letra B. Por que é que não pode ser a letra D? O fanatismo e o obscurantismo são coisas do passado e por isso a razão não precisa mais estar alerta. Também não é isso que o Voltaire fala. Pelo contrário, ele diz que o fanatismo e o obscurantismo ainda existem na época dele. E por isso que a razão, que eles, homens da razão, precisam deter esse fanatismo. Não pode ser a letra D por isso. Por que é que não pode ser a letra E? A razão envenena o espírito humano com o fanatismo. Não, a razão não envenena o espírito com o fanatismo, porque são duas coisas opostas. Aqui, para o Voltaire, a razão ela luta contra o fanatismo. Não pode ser, então, a letra A, não pode ser a letra B, não pode ser a letra D e não pode ser a letra E. Tem que ser a letra C, que tá tudo certinho nela, olha. Aquele que se orienta pela razão e pela verdade deve munir-se de coragem para enfrentar o obscurantismo e o fanatismo. Essa questão ela fica muito fácil de responder só com o enunciado. Por isso que a gente tem que prestar bastante atenção no que o enunciado traz pra gente, porque ele pode trazer a resposta da questão. É muito importante ler com calma e grifando as palavras importantes. Eu já sei, olha, quando o assunto é iluminismo, porque eu assisti a aula anterior, eu já sei que razão é uma palavra importante, que progresso é uma palavra importante, que ciência é uma palavra importante sobre o iluminismo. Então eu vou grifar essas palavras quando elas aparecem nas questões. Eu vou pensar no que o enunciado está me dizendo. Eu vou ler 1, 2 vezes para ter certeza que eu tô certo, tá bom? E agora, eu vou responder algumas questões que são umas das maiores dúvidas sobre o iluminismo. E você vai respondendo aí comigo do outro lado. Quero ver se você consegue responder tudo certinho na ponta da língua. E eu também, né? Vamos ver? Questão número 1. Como o iluminismo também é conhecido? Época das luzes! Época das luzes! Todas as vezes que aparecer século das luzes, época das luzes, estamos falando de iluminismo. É para decorar, isso é importante. Onde surgiu o iluminismo? O iluminismo surgiu na Europa, embora ele tenha se espalhado, inclusive para o Brasil, como nós vimos na última aula. Mas ele surge mesmo na Europa, principalmente na França, que é onde ele tem ali o seu comecinhozinho. Cite algumas características do iluminismo. Olha, essa questão é muito importante, porque é a partir dessas características que você pode identificar uma questão de iluminismo no Enem. Então vamos lá? Algumas características do iluminismo. Vamos comigo.
razão, ciência, filosofia, progresso. Nós vimos na última aula aqui também democracia. Nós vimos na última aula aqui também enciclopédias. Então, todas essas palavras estão relacionadas ao iluminismo. E quando você as vir aí numa questão, você já vai saber relacionar assim, rapidinho. Quarta questão. O iluminismo, o que é que o iluminismo influenciou? Olha, o iluminismo influenciou a Revolução Francesa, um pouquinho. O iluminismo influenciou as revoluções aqui na América Latina, inclusive a nossa tentativa de Inconfidência Mineira, né? A nossa Inconfidência Mineira no Brasil. Então, o iluminismo influenciou a escrita de várias enciclopédias no século XVIII e XIX. O iluminismo influenciou discursos políticos, inclusive no Brasil também. O iluminismo é muito importante para discursos liberalistas, como nós vimos na última aula, não podíamos esquecer. Liberalismo também é uma palavra muito importante quando a gente está estudando iluminismo. E questão 5, cite o nome dos principais iluministas. Quais que nós vimos na última aula? Jacques Rousseau, John Locke, Adam Smith, Diderot e agora nessa aula nós vimos o Voltaire. E não podemos nos esquecer do Montesquieu, que foi o criador dos 3 poderes. É isso. Finalizo por aqui a nossa aula sobre o iluminismo. Eu tenho certeza que com a aula anterior, mais essa, você está pronto para responder uma questão de iluminismo no Enem e na sua prova da escola. Mas vale a pena passar o olho de novo na matéria, responder outras questões, porque responder questões é uma forma muito bacana de estudar para a prova, tá bom? Eu fico por aqui. Na próxima aula nós vamos falar sobre Primeira Guerra Mundial. Então, eu tenho um próximo encontro com você marcado na semana que vem. Fechou? E se você tem alguma sugestão para me dar, pode deixar nos comentários. Se eu dei alguma informação errada, pode deixar nos comentários também. Olha, te peço por favor mesmo, só que você curta, compartilhe esse vídeo, comente o que você quiser aqui. Se você tiver gostado do vídeo, é claro. Mas se você não tiver gostado, curte também, compartilha, comenta, porque quem sabe eu melhoro da próxima vez, tá bom? Eu fico por aqui, vamos junto, um beijo grande e até a próxima. Beijão!